Então, dando sequência, pessoal, a nossa aula 1, eu achei que seria legal, né, eu trazer para vocês como uma aula complementar como que funciona a microscopia, né, que permite com que a gente hoje, né, veja o átomo de forma mais próxima do que é possível, tá? Então, seria uma análise, né, que nós chamamos microscopia de tunelamento com varredura, tá? Aqui, ó, vocês têm uma imagem do grafeno, né, por esse tipo de microscopia. Então, o grafeno, ele é um material que ele é feito somente de carbono, e a gente, por essa imagem, a gente consegue determinar, né, por esses pontinhos aqui brancos, exatamente onde estão localizados os átomos de carbono, né? Então, isso permite com que a gente veja mais ou menos como que é o arranjo dos átomos, né, dentro daquele material, tá? Então, aqui nós temos o equipamento, né, de uma determinada empresa que é utilizado para essa análise. Vejam que é um equipamento extremamente complexo, né? E eu vou mostrar aqui pelo vídeo mais ou menos como funciona. O vídeo ele está em inglês, por isso eu não vou soltar o áudio do vídeo, né? Mas vou explicando mais ou menos para vocês como que tá funcionando, né? Caso vocês queiram ver o vídeo completo, daí tá aqui embaixo o link do YouTube, né? Então vamos lá, ele tá aproximando aqui, né? Dentro do equipamento. Tá? Vejam que o equipamento ele tem uma espécie de agulha, né, como se fosse, tá? E essa agulha ali ela é feita de tungstênio, tá? Que é um metal. Então eles fazem uma agulha extremamente fina a ponto de ter ali somente um átomo de tungstênio na ponta dessa agulha. Aí o que acontece, né? Como foi descoberto lá depois de Einstein que o elétron ele tem aquela dualidade, né, partícula-onda, foi possível, então, observar que ele tem esse comportamento dual, né, tanto com características elétricas e magnéticas. E é isso que faz com que a gente consiga fazer essa análise por tunelamento, né? Então, aqui, o que o equipamento está fazendo? Olha, eles têm um material que tem vários átomos, tá? E essa pontinha ali, aquele tungstênio, né, aquele átomozinho, ele tem os seus elétrons. Então, por essa característica, vamos supor, né, que o elétron teria de ir de um átomo para o outro, esse elétron do tungstênio, da ponta, ele migra para os átomos que ele identificar, né? Então, na verdade, ele acaba gerando, ó, quando passa a agulha, ele gera uma corrente elétrica bem pequena, né? Um pulso de corrente entre quem? Entre o sensor, né? E entre os átomos, caso eles existirem, vai gerar uma corrente elétrica. E aí, vejam só, nós temos os picos de corrente quando os átomos existem, e nós temos aqui regiões, né, que são de baixa interação elétrica, que é onde seriam os espaços vazios, né? Então, é assim que eles descobrem aonde está o átomo e aonde que não tem nada, né? Que tem um vazio, digamos assim, tá? Aqui, nesse caso, seria átomos de cobre, né? É o que ele diz ali, tá? Então, é um material que seria cobre quase puro, né? Aí, né, é possível por esse equipamento também ver, por exemplo, caso vocês tenham misturas de diferentes átomos, né? Porque o que acontece? Tem alguns átomos que vão ter mais elétrons, então aquela ponta do tungstênio ele vai ter mais interação ou menos interação, ou seja, vai gerar mais corrente ou menos corrente, né? Então, por causa disso, a gente consegue ver, por exemplo, também as regiões, né, que estão com menos interação ou mais interação, né? Então, isso vai permitir com que a gente identifique também tipos de átomos que vai ter naquele determinado material, tá? Olha, aqui, inclusive, lá em materiais, ó, a gente vê os defeitos, né? Então, aqui, inclusive, a gente consegue ver defeitos. Então, assim, tudo era para ser cobre, mas, de repente, o negócio tá vazio. Então, a gente sabe que ali teve um defeito pontual, né? Aqui, ó, a gente consegue ver essa questão de ter, né, digamos, mais do que um tipo de material. Então, a gente tem cobalto e cobre.
Então, esses mais altos aqui, essas regiões, são aquelas ricas em cobalto, e as mais para dentro lá são as ricas em cobre, né? Então, a gente também consegue ver por causa dessa interação ali, essa corrente elétrica que vai gerar com o sensor, esses diferentes tipos, né, de grupos de átomo, tá? Por esse equipamento, está sendo possível também eu mudar a posição de um único átomo, tá? É um processo bastante difícil. Então, aqui ele simula, né, eu pegando um átomo ali da minha estrutura e movimentando ele, né? Claro, uma certa distância pequena, né? E assim, poucos átomos, né, que se consegue fazer isso, tá? Então, isso ele já faz pela questão de atração eletromagnética ali que teria entre os átomos, tá? Então, aqui eles até mostram, né, as letras formadas, digamos, por essa movimentação de certos átomos que foi feita por esse equipamento, representando, então, aqui a marca, né, que é a MPI, que fabrica esse equipamento, né? Então, eles tentaram fazer com átomos, né, o desenho MPI, tá? Bom, o vídeo é rapidinho, né? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona, mas é um processo bem interessante, né? E que utiliza, então, essas propriedades dos elétrons e dos átomos para avaliar um pouquinho mais o comportamento atômico, tá? Inclusive, esse processo de tunelamento, essa possibilidade foi descoberta em 1981, e os descobridores, digamos, os cientistas, né, que viram essa possibilidade ganharam o Nobel de Física, né? Então, foi uma descoberta bem importante aí para nós. Beleza? Então, nos vemos na aula 2.